Bom dia a todos. Deus abençoe. Vamos tomar as nossas Bíblias nesta manhã. Estamos de volta à casa do Senhor. E estamos aqui colocados para a adoração. Vamos por isso adorar o Senhor. O salmista escreveu um dia: adorai-o na beleza da sua santidade. E a beleza da sua santidade está expressa na sua palavra. Vamos abrir em Filipenses, no capítulo 3. E vamos ler do versículo 17 ao 21, em nome de Jesus Cristo. Filipenses fica depois de Efésios e antes de Colossenses. Fica entre Gênesis e Apocalipse. Assim, está certo, irmão Tiago? Entre Gênesis e Apocalipse fica Filipenses lá. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos continuar o nosso tema. Vamos ler. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também vos digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, sentimos-nos uma vez mais nesta manhã um povo privilegiado. Senhor, acabamos de ler que muitos são inimigos da cruz de Cristo. Senhor, nós estávamos desse lado um dia. Um povo sem Deus, sem um Deus, servindo de morada a toda a sorte de espíritos, adorando sem saber como nem a quem, e sendo usados, Senhor, como ferramentas para o mal. E foi a tua bondade e misericórdia que um dia pegou em nós e nos despertou para uma nova vida. E quando tu te manifestaste, Senhor, nós tivemos o privilégio de conhecer e reconhecer o verdadeiro Deus e com Ele a verdadeira adoração. Éramos um povo imundo, impuro, sem amanhã, e foi a tua misericórdia, foi o poder do teu sangue derramado que proveu para nós um acesso à glória, um caminho a Deus, e nos tem ensinado a forma da verdadeira adoração, daquela que é aceite pelo próprio Deus. Porque Ele disse: quando se humilharem e orarem e se converterem dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Senhor, estamos gratos pelo teu plano, reconhecemos a redenção e hoje, Pai, glorificamos o teu nome porque somos participantes desse plano. Tu nos escolheste, nós não te escolhemos, Senhor. Nós não te conhecíamos, mas tu nos escolheste, tu nos fizeste e nos colocaste aqui para manifestar o teu poder, o teu amor, a tua bondade.
E Jesus disse que tudo quanto pedíssemos em oração com fé, receberíamos. E é isso que nós queremos fazer uma vez mais nesta manhã, Senhor. Pedir que te compadeças de nós, que a tua palavra alimente nesta manhã a nossa fé, porque nem só de pão viverá o homem, mas Jesus garantiu que viveríamos de toda a palavra que procede da tua boca. Por isso, Pai, nesta manhã nós pedimos misericórdia. Perdoa-nos, Senhor, no que transgredimos. Mas, Senhor, alimenta-nos agora. Toma a tua palavra e coloca, Senhor, pelo poder e virtude do teu Espírito Santo, coloca corretamente nos nossos corações. E então, Senhor, que a nossa fé cresça, o nosso ânimo se eleve, o nosso louvor, Senhor, seja sincero, com a garantia, Senhor, de que estamos a adorar e a nossa adoração é aceita, porque ela está diretamente, corretamente direcionada para te louvar, para te adorar. Livra-nos, Senhor, de todo o embaraço, de todo o pecado que tão de perto nos rodeia. Senhor, faz-nos passar pelo meio sem ser atingidos. Só tu tens capacidade para o fazer e nós pedimos e confiamos que o tens feito e o farás. E então, Senhor, em todas as coisas seremos mais que vencedores e a nossa adoração, Senhor, será glória para os teus ouvidos, glória e louvor para o teu nome, porque esse é o propósito, porque estamos aqui. Senhor, toma a direção, toma a liderança deste serviço. Senhor, fala a palavra. Fala a palavra. Fala, Senhor, que os teus servos ouvem. E ajuda-nos por ela, Pai, a viver uma vida verdadeiramente cristã e a ter um real e verdadeiro testemunho. E que possam reconhecer-te em nós. Porque esse continua a ser o propósito do teu coração e a razão que nos move para estar aqui. Não vimos louvar-nos uns aos outros, mas vimos louvar o teu nome. Aceita a nossa oração, o nosso louvor, a nossa adoração, e o teu nome seja em tudo glorificado. Santifica os lábios que vão falar, e, Senhor, circuncida os nossos ouvidos, para podermos ouvir e a tua palavra produzir em cada um a 100. E quando sairmos daqui, Senhor, saiamos novas criaturas, renovadas, Senhor. Que não haja fraqueza em nós, que não haja temor, que não haja medo, que não haja desconfiança, Senhor. Mas que possamos, Pai, saltar como cervos quando cheiram as águas ao longe, Pai. E os nossos corações exultem e regozijem e possamos sentir como aqueles irmãos em Emaús, quando tu te manifestaste da maneira que só tu podias manifestar-te para ser por ela reconhecido. E que nós possamos reconhecer-te também nesta manhã e servir-te, porque para isso viemos aqui. Recebe toda a honra e toda a glória, pois pedimos e agradecemos todas as coisas em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém? Amém. Bom dia a todos. Podem sentar, é um prazer ter-vos de volta. Depois precisamos de alterar aqui um bocadinho da canção que cantámos anteriormente, porque na hora em que ela foi escrita, quem estava a escrever, não sei se fui eu, devo ter sido, devia estar com soluços, e então mundo está com 2 M's, está mundo. Então depois temos que alterar esse, eu achei interessante, mundo, está com dois M's, então nós temos que alterar isso. Eu queria pedir a vossa oração. Nós vamos ter na próxima semana uma visita importante para nós, vocês depois vão perceber porquê. Mas eu queria pedir que realmente nós pudéssemos... É interessante que eu tenho tido esse testemunho. As pessoas estão aqui, partilham do serviço connosco e elas sentem que há algo diferente no nosso meio. Tenho tido esse testemunho, graças a Deus, tenho tido esse testemunho mais do que uma vez. E isso é bom, porque nós não temos nada para dar, nós não temos nada para apresentar, senão isso mesmo.
não é? Algo que realmente as pessoas sentem que está no nosso meio, que está em nós. E isso é o Senhor Jesus Cristo. E às vezes podemos, nós sempre, quando visitamos e somos visitados, há sempre naturalmente um sentimento de comparação, não é? Como é que os outros fazem, como é que nós fazemos, e às vezes até sentimos que, se calhar não fazemos as coisas tão bem, porque às vezes se calhar não estamos tão organizados. Eu nunca me preocupei muito com isso, nunca olhei muito para esses pormenores. Uma coisa, eu sempre tive a preocupação e uma vez fiquei satisfeito, não sei quantas vezes, mas a minha esposa me transmitiu que lhe disseram que uma coisa reconheciam em mim, temor de Deus e temor no sentido não de medo, mas na preocupação em fazer as coisas no agrado de Deus. Fazer as coisas certas, corretas, no agrado de Deus. Isso realmente eu sempre tive e continuo a ter. Porque eu acho que isso deve ser uma preocupação de todo cristão. Porque senão estamos a adorar em vão, não é? Estamos a adorar em vão. Repare, Paulo está a falar aos filipenses que muitos, e ele diz, eu digo chorando. Porquê? Porque ele teve-os no meio. Ele identificou-os lá. Ele sabia, repare, como Jesus e Judas. Como Jesus e Pedro. Repare, qual é a comparação? A comparação é que ambos estavam a adorar, mas estavam errados, não é? Porque Pedro também, Jesus disse, tu me negarás. Mas Jesus conhecia os dois, sabia quem eles eram. E por isso não teve dúvidas em, apesar de Pedro ainda caminhar no erro, lhe dar as chaves do reino. E lhe dar um ministério poderoso. Porque Jesus lhe disse, tudo aquilo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Já viu a responsabilidade? Esse é o ministério da noiva hoje. Tudo aquilo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo aquilo que desligares na terra será desligado nos céus. Essa é uma responsabilidade, é um ministério que nós temos na mão. É uma arma. Satanás não tem essa arma. Ele não pode fazer isso. Mas Jesus deu isso ao cristão, ao crente. Certo? Portanto, tudo aquilo que nós ligarmos na terra, Jesus assinará por baixo. Agora, isso pode parecer uma coisa fabulosa, mas isso é também uma responsabilidade que nós temos, não é? É um mandato, é uma comissão, não é? É uma comissão. Nós estamos a falar, se lembram do tema passado, era a identificação do povo de Deus. E nós analisamos certas características que Deus colocou nesse povo para que, ao identificar esse povo, se identificasse quem? O próprio Deus nele. Por isso Jesus disse, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Não é? Mas quando nós o vemos, não é? O mundo o vê através de nós. Porquê? Porque há uma identificação que agora não é carnal, mas é espiritual. Cristo em nós, a esperança da glória. Não é? A certeza de um novo reino, de uma nova morada que Ele foi preparar para nós, não vos deixarei órfãos. Ora, quando é que nós nos tornamos órfãos? Quando ficamos sem pai e mãe. Não é? Que, no princípio, eram aqueles que estavam comissionados para zelar por nós, desde o nosso nascimento. Não é? Nos acompanharem. Portanto, esse é o sentido da palavra. E por isso Jesus a usou e disse, não vos deixarei órfãos. Não é? Ou seja, eu posso não estar fisicamente convosco, mas eu sempre vos vou amparar, cuidar de vós, zelar por vós. Voltarei para vós. Não é? Voltarei na forma de qual? Do Espírito Consolador. Que uma vez mais, ele disse, o mundo não conhece, não vai conhecer, porque não me conheceu a mim. Não é? Agora, isso não quer dizer, eu queria chamar a vossa atenção, isso não quer dizer que não sejam religiosos. Esta semana, não é, numa porção da Escritura que lemos em casa, em família,
chamou a minha atenção, né? Trouxe novamente à minha memória um facto muito importante quando do arrebatamento de Elias. Quando Elias foi levado aos céus, né? Esse é o tempo que estamos a viver, né? Eliseu estava com ele, e repare, Eliseu ia atrás de Elias, porque Elias ia para Betel, ia para o Jordão, né? Isso era o que Elias lhe estava a dizer. Quando eles passaram pelos filhos dos profetas, ou seja, pelas denominações, as denominações sabiam que ia haver um rapto. Já deram conta ao ler? Mal eles viram, eles não foram falar com Elias, mas eles chegaram a Eliseu e disseram: olha, hoje mesmo o teu senhor será tomado por cima da tua cabeça. Portanto, ele não ia ser sepultado, ele não ia morrer e ser sepultado. E eles sabiam que Elias, ia ser elevado por cima da cabeça de Eliseu. Não é? Só que Eliseu era a noiva, era da mensagem. Eliseu disse: oh, calai-vos, que eu sei muito bem o que é que vai acontecer. Por isso é que eu vou atrás dele. Por isso é que eu não o deixarei. Ele disse: olha, fica aí, não te canses, ainda tenho muito que fazer, tenho que ir ali, tenho que ir acolá. Ele disse: viva a tua alma, que eu não te deixarei, enquanto não fores tomado de mim. Está a ver? Mas repare, os filhos dos profetas disseram-lhe logo, mal ouviram, disseram: olha, hoje mesmo o teu senhor será tomado por cima da tua cabeça. Ele disse: calai-vos. Mas vocês vêm falar da mensagem comigo, da mensagem da hora, da luz da hora. Eu estou aqui por isso. Eu fui ungido pelo Espírito da hora, da luz da hora. Eu sei o que vai acontecer e por isso eu estou aqui. Mas repare, pense, eles sabiam o que ia acontecer. No entanto, mantinham-se à margem. Não é? E é isso que Paulo está a falar. Muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também vos digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. A preocupação deles, a oração deles é para a satisfação dos bens carnais, dos problemas materiais. Senhor, eu quero ser curado, eu quero ter visões, eu quero ajudar as pessoas, eu quero lhes dizer o que é que vai ser a vida delas amanhã. Isso é muito bom. Mas eu quero fazer isso se isso for para a glória de Deus. Não é? Quando Deus disse a Elias: olha, vai, não é? Elias estava desanimado, estava triste. Quer dizer, eu tenho andado por aí, calcorreado, eu tenho falado com o rei, eu tenho-lhes mostrado o teu poder para secar a terra, para trazer de volta a chuva à terra. Não tem adiantado nada. Eles, pelo contrário, perseguem-me para me matar e só resto eu. Deus disse: não acabou o teu ministério. Ainda tens que fazer. Olha, eu tenho 7.000 que guardei para mim. E ainda vais ter que ungir o rei de Israel, vais ter que ungir o que será depois de ti, vais ter que fazer isto, vais ter que fazer aquilo, vais ter que fazer aquilo mais. Há que fazer até à partida, até à jornada celestial, não é? Há uma jornada para cumprir aqui, tu tens que fazer, vai. Repara, e tudo isso Elias foi e fez. Continuou, apesar da adversidade, apesar das contrariedades, ele permaneceu firme na mensagem, ele estava sozinho e continuou sozinho. Depois Eliseu passou a andar com ele, mas a igreja era aquilo. Os crentes na mensagem eram aqueles. Era ele e Eliseu. E os outros sabiam que ia haver um rapto. Mas entendiam, como hoje, que bastava ser religioso e fazer uma boa ação e dar uma sopa a um pobre e uma camisa ou um casaco ou um necessitado. E claro que é preciso isso. Claro que é preciso. Se Deus cuida dos passarinhos que não trabalham, não fiam, não cosem, não é? Muito mais cuidará de vós. É preciso isso. Isso é preciso, mas repare, o essencial aqui
é o ministério de Cristo. O propósito de Deus. E o desejo do coração de estar nesse propósito, nessa linha, nesse caminho. Repare, hoje parecia que estavam todos em harmonia. Hoje o teu Senhor será tomado por cima da tua cabeça. Mas quem é que atravessou o Jordão? Quem é que foi até à beira do Jordão com Elias? Eliseu só. Os outros continuaram de longe. De longe. E eles atravessaram o Jordão, o rapto aconteceu e eles permaneceram de longe. E viram Elias ser tomado ao céu e viram o manto de Elias descer sobre Eliseu e ficaram à espera de ver onde estava o Deus de Elias. Não, desculpe, isso foi Eliseu que disse. Agora eu quero ver onde está o... Sim, ele disse isso, mas ele sabia do que é que ele estava a falar. Mas os filhos dos profetas continuavam do lado de lá, no mesmo lugar, no mesmo espírito, a ver o que é que ia acontecer. Acham que eles não estavam à espera de ver onde estava o Deus de Elias? Claro, o ministério de Eliseu era posto à prova também naquele momento. A unção, não é? O crédito de Deus. Que é para aí que Satanás hoje está a olhar na nossa caminhada. E o nosso tema hoje, não é? Se perceberam, se leram, era agindo, ou seja, identificados como povo de Deus. Nós temos então agora que caminhar atuando, agindo como tal. Eu sou crente. Eu entrei, esta semana eu fui contactado da Venezuela, através do nosso site da igreja, que nós julgamos às vezes que parece que não tem utilidade. Mas na Venezuela, não é? Um irmãozinho lá, através da internet, deu conta de nós aqui no Porto e mandou-me um e-mail dizer: olha, a minha irmã anda na sua igreja e eu queria falar com ela. Eu disse: olha, a sua irmã não anda na nossa igreja. Mas disseram-me aqui que ela está no Porto, vai a uma igreja e segue o William Branham. Eu disse: ok. Mas olha, na nossa igreja não está. Bem, ele virou um bocado depois o contacto, enviou assim uns pensamentos, uns vídeos e tal. Agora consegue-se muita coisa, muita comunicação através da internet, não é? Uns vídeos e tal, e assim, e assado e tal. Eu disse: pronto, então, mas recordando, a sua irmã então não está na igreja. Porque o princípio do contacto foi, ele queria contactar com ela, não é? Mas depois deixou de falar sobre ela. Então, afinal, a sua irmã não está na igreja. Eu disse: bem, olha, não sei, disseram-me que sim, ela que está a morar na Mortosa, que é aqui para baixo, a chegar a Aveiro, e que sim, que assiste numa igreja, mas não tenho a certeza, não sei. Pronto, ok, irmão. Senhor lhe bendiga. Certo? Portanto, há muito conhecimento, muita forma de contacto, há muitos motivos, hoje há de tudo. E houve tempo, há 50 anos atrás, dizia-se que a dificuldade das sociedades em progredir era a limitação do conhecimento, não é? E houve muita gente que creu nessa mensagem e começou a buscar o conhecimento. E foi ao sítio certo, não é? E o conhecimento aumentou, progrediu muito, não é? Se conhecermos, se nós pudermos voltar atrás 50 anos, não é? Consegue, irmão Tiago? Voltar atrás 50 anos. Não é? Pronto, glória a Deus, mas eu consigo, irmão. Eu consigo voltar atrás 50 anos. Não é? E há 50 anos atrás, nós tínhamos
assim uma folha de jornal e pouco mais, não é? E um radiozito, não é? Um radiozito pequenino e tal, uma coisa assim muito cheia de ruídos, não é? Como dizia um ator português, eram as válvulas a aquecer e às vezes parecia até o jardim zoológico, assim, muito ruído, muita coisa e tal. E era a comunicação que havia aqui, eu estou a falar daqui, não é? Haviam países já muito mais desenvolvidos, mas aqui era assim. E de repente, não é? 50 anos parece muito, mas não é, e de repente houve uma explosão. A árvore da ciência do bem e do mal foi descoberta em Portugal. Foi permitido o acesso. Não é? Foi permitido o acesso. Aqui há 50 anos atrás, a mensagem era pão numa mão e pau na outra, não é? Trabalhas de sol a sol e não tens direito nem a saber o que é que aconteceu em lugar nenhum, não é? Mas de repente, a mensagem mudou e vamos encher as cabeças, não é? De conhecimento. E eu ainda esta quarta-feira ouvi o irmãozinho lá em Curitiba dizer assim, eu deixei de usar o WhatsApp, não é? É a minha decisão, não é? Ele estava a dizer à igreja dele, é a minha decisão. Porquê? Porque eu tenho visto, não é, que de repente esse meio de comunicação veio tirar a comunicação entre as pessoas. Elas agora já não falam umas com as outras. Diz ele, eu entro numa casa e eles estão dois, um em cada quarto, e eles não se juntam na sala para conversar. Não, eles lá, um em cada quarto, conversam entre eles. Chegam à mesa, estão sentados no sofá, a conversar um com o outro. Um com o outro a conversar, sentados ali, lado a lado. Em pouco tempo. Não é? Em pouco tempo. E o que é que acontece? O profeta dizia assim, durante algum tempo eu lembro-me, bati nisso nas pregações, o Espírito batia nisso. O profeta disse, portanto, veio a televisão, o profeta falava na televisão naquela altura, que era aquele meio de comunicação que estava mais em uso, mais na moda, mais usado em todas as casas, não é? E ele já se queixava que isso afastava a comunicação entre as famílias, porque eles se sentavam lado a lado ali, em frente ao ecrã, e o do lado podia engasgar-se, podia ficar com um pedaço de pão atravessado, que ninguém via, estava a olhar só para a televisão. Só ali, não é? E ele dizia, e isso o que é que está a acontecer nas igrejas? Esses meios, a rádio, a televisão e outras coisas, que nós só hoje sabemos o que é que são, é a internet, não é? É a internet, é o computador, é o telemóvel, é o WhatsApp e outras coisas, estão a tirar o povo da igreja. Não preciso ir à igreja, eu vejo no YouTube, eu vejo o culto ali, eu fico ali em casa assim, ou no telemóvel ou na televisão, e eu vejo o culto. Olha, eu estou no Espírito, eles dizem amém, eu também. Eles estão a cantar, oh, glória, mundo, e eu digo mundo também, que eu estou ali a ler como eles. E o que é que nós fazemos com aquilo que Jesus disse? Eu separarei um lugar para vós, e ali, não é? E vos darei pastores. O que é que fazemos com tudo isso? Isso era do antigamente, isso era... Pois, exato, mas é disso que Paulo está a falar. Muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora digo chorando, que são inimigos de Cristo. Mesmo se apresentando como cristãos. Repare, como os filhos dos profetas. Eles estavam no mesmo caminho, eles estavam à espera do rapto, eles tinham a revelação do rapto, eles sabiam que o rapto ia acontecer, mas eles continuavam do lado, afastados. Eles não vieram como Eliseu, atrás de Elias, dizendo, não, a partir de agora, esta é a mensagem, este é o caminho, vais para onde fores, eu vou, leve-me a mensagem para onde me conduzir, eu irei. Eu nunca te deixarei a partir de agora. Porque repare uma coisa, veja o que é que Eliseu fez. Quando ele recebeu a mensagem,
Não é? Ele disse, olha, espera aí, eu já entendi que isto aqui há qualquer coisa de significativamente diferente do que tem sido até agora. Não é? Deixa-me dizer aos meus pais que eu agora vou embradar por outro caminho, eu vou queimar os bois, queimar a tralha, matar os bois, queimar a tralha, porque a lavoura agora para mim vai ser outra. Agora há outra sementeira que eu vou precisar de fazer. E ele separou-se de tudo para seguir Elias, para seguir a mensagem, para passar a viver de acordo com ela. Foi isso que ele fez. Não foi isso que fizeram os filhos dos profetas. Eles continuaram lá, religiosamente vestidos e colocados na ordem da igreja, que muitas vezes parece uma coisa assim, sei lá, mais sobrenatural do que o próprio nome de Cristo, a ordem da igreja. Aí têm todos que entrar na igreja assim, uns atrás dos outros, e têm que sentar assim, e têm que cantar assim, e depois, ao chegar àquela parte da estrofe, têm todos que levantar, e depois, quando chega àquela parte da canção, têm todos que sentar, e assim a ordem da igreja, não é? Eu gostava de saber qual era a ordem da igreja quando Jesus Cristo entrava com eles por lá dentro e sentava-se e comia e falava para eles e punha-os a pensar, tudo na maior tranquilidade, não é? Repara, quando eles trouxeram Maria Madalena pelos cabelos, arrastada por lá fora, e a colocaram aos pés dele, ele mostrou-lhes a ordem da igreja, começou a escrever no chão. Ele era a palavra, ele é a palavra. Ele começou a escrever no chão, ele começou a mostrar-lhes a palavra, ele deixou-os cumprir a ordem da igreja deles, dos fariseus, dos saduceus, deixou-os fazer as coisas à maneira deles, e depois, não é, começou a pregar para eles, todo aquele, não é? A ordem da igreja é a palavra falada. É a palavra falada que constrói nos nossos corações a ordem da igreja. Certo? Repare, ainda ontem conversávamos isso em casa, especialmente eu e a minha filha, sobre o comportamento das crianças hoje. Não é? E a minha filha dizia assim, comigo não vai ser assim, não. Eu disse, filha, está bem, porque comigo também não foi assim, com nenhum de vós. Porque não sei o quê, porque os pais deviam fazer assim, deviam fazer assado, era logo uma chapada. Eu disse, não, eu não precisei de fazer isso com nenhum deles. Eu nunca precisei de os pôr na ordem com uma chapada, não é? No princípio falava-lhes ao ouvido e dizia-lhes que era assim, e a partir daí o assunto ficou resolvido até hoje. É palavra. Instruir as crianças, instruir as pessoas com a palavra certa. Porque senão tínhamos que vir à igreja agora, e o pastor estava aqui com um cajado, como João Batista, não é? Tinha que ter um cajado bem forte. Por isso é que antigamente os pregadores tinham um cajado. Não era por isso. Esse era um sinal qualquer, menos esse. Não é? Porque senão a igreja tinha que ser posta na ordem à cacetada. Não é? Você não está sentado direito, vamos uma cacetada. Não. Essa cacetada vem com a palavra. Essa orientação, essa correção vem com a palavra. E repare, como diz a Escritura, se os justos apenas se salvam, onde está então o pecador? Certo? Mas como é que isso é feito? Não é? O profeta disse, o juízo começa pela casa de Deus. Certo? Então é aí, é pela palavra, Cristo é a palavra, a correção vem aos nossos ouvidos pela palavra, em amor. É a palavra que nos põe a agir como filhos de Deus. Estamos juntos? Portanto, se estão recordados, meditamos sobre a forma como Deus identifica os seus filhos, certo? Porque quando falamos povo de Deus, estamos a falar de filhos e filhas de Deus, obviamente.
Não é uma manada qualquer, uma coisa qualquer que tem que ser tratada de qualquer maneira. Não, são filhos e filhas de Deus. Foi isso que Jesus mostrou, não é, ao longo do seu percurso. Se ele teve que os corrigir e corrigiu-os, foi pela palavra. Foi pregando para eles. Foi dizendo-lhes o que é que estava escrito. Foi mostrando o que é que estava escrito. Nunca vi Jesus dar um cachaço em nenhum deles. Pelo menos não está escrito. Não é? E se um dia ele pegou no látego e entrou lá pela casa de Deus dentro a virar aquilo tudo, não consta, não está escrito que nenhum deles tenha caído aos pés dele, a sangrar, não. Virou a mesa dos cambistas, soltou os pombos, soltou as ovelhas, pôs ordem na casa, sim, mas de uma maneira que não tem nada a ver com aquilo que o nosso raciocínio, a nossa mente, por vezes, nos leva a pensar de como a ordem deve ser colocada, restabelecida. Porque nós podemos forçar as pessoas a fazer isto, aquilo ou aquilo mais. Mas na curva do caminho, se elas não estão corretamente orientadas, elas vão se desviar novamente. Agora, se Cristo vier, se a palavra vem, e opera no coração, fala lá no profundo, como nos de Emaús. O nosso coração ardeu quando ele falou connosco, não ardia em nós o coração. E ele estava a falar-lhes dos profetas, de Moisés, de como estava escrito acerca da vinda de Cristo. E como ele veio cumprindo tudo isso. E quando isso começou a ser desvelado no coração deles, o coração ardeu. Ou seja, realmente aquilo estava a produzir algum efeito. E não era físico. Não era carnal. Não é? Não era fruto da porrada, da cacetada, do chicote. Não. A palavra de Deus é uma espada que penetra até às juntas e medulas e discerne os pensamentos do homem. Ou seja, pega no pensamento errado, confronta-o com a palavra, não é? E nós chegamos à conclusão que aquilo que nós julgávamos que era correto era errado. E porque amamos a Deus, e esse é o segredo, porque amamos a Deus, por isso é que a Bíblia diz que somos corrigidos em amor, porque amamos a Deus, reconhecemos o amor de Deus. Porque repara, a Bíblia diz que só o pai que ama corrige o seu filho. E eu achei muito interessante, os meus filhos informaram-me, eu não sabia, não li isso em lado nenhum, mas informaram-me que finalmente as autoridades estão a chegar à conclusão que foi errado os tribunais proibirem os pais de dar uma palmada nos filhos. Estão a chegar rapidamente. Essa lei foi instituída há, sei lá, 5 anos atrás, não sei. Mas há pouco tempo atrás, e passado este pouco tempo, já deram conta que uma palmada é vida para um filho, para uma filha. Mas isso está escrito, é Bíblia. Todo pai que retém a vara do seu filho já condenou a sua alma à morte. Certo? Portanto, a correção é precisa. E pela correção nós damos conta do amor de Deus. Porque Ele, em amor, estando nós na condição em que estávamos, Ele nunca nos rejeitou. Mas Ele pacientemente nos instruiu e nos fez ver a diferença entre o certo e o errado. E com isso nos permitiu tomar o lado certo do caminho. E dizer, realmente, não é, em amor, não é, Deus continua a zelar por mim, mesmo estando eu nesta condição. E eu vou retribuir esse amor. Eu vou me corrigir. Não é? Não é isso que os filhos fazem quando se eles são filhos. Não é? Se eles são filhos, não é isso que eles fazem quando recebem a instrução dos pais. Reconhecem que estão errados e colocam-se no lado certo do caminho. Isto é Escritura. Está escrito. Leia Provérbios, leia Eclesiastes.
falam essencialmente acerca disso. Porquê? Porque a relação dos filhos com os pais e dos pais com os filhos é o reflexo da nossa relação com Deus. Não tenham dúvidas. É o reflexo da nossa relação com Deus. E todo filho que é rebelde para com o seu pai e com a sua mãe, é rebelde para com Deus. Ande ele na igreja ou não anda. Ande ele na igreja ou não anda. Todo filho, é a Escritura, que não tem em conta os ensinamentos, a correção do seu pai e os ensinamentos da sua mãe, é rebelde, não tem em conta a voz de Deus. Ou se a chuva a bater nas telhas. Mas é verdade. É verdade. Se os pais são cristãos. Ensina ao menino no caminho em que deve andar, e até quando for velho, nunca se desviará, se os pais creem nessa Escritura. Se os pais sabem instruir os filhos no caminho em que eles devem andar. Mas os pais só sabem instruir os filhos no caminho em que eles devem andar se eles mesmos andarem nesse caminho. Aí julgavam que eu ia ficar, ele está a falar assim, mas... Não. Claro que, repara, o pai, o marido, a mãe, a esposa, eles primeiro são um exemplo. Não é? Eles primeiro têm que agir como filhos de Deus, para depois poderem instruir, mostrar aos seus filhos qual é a identificação, onde está a identificação como povo de Deus e o que é que isso produz no dia a dia desse povo. Claro que um pai que chega à casa embriagado não tem autoridade moral para corrigir o filho no caminho em que ele deve andar. Ele provavelmente vai andar no mesmo caminho, se Deus não tiver misericórdia, como teve de mim, por exemplo. Porque o pai é um símbolo, a mãe é um exemplo. E portanto eles têm que ser, repare, Deus é um símbolo. A razão por que nós caminhamos na palavra de Deus é porque ela é certa, é porque ela é verdadeira, é porque ela é boa, é porque Deus tem mostrado que Ele é fiel à sua palavra, é porque Ele tem mostrado que aquilo que Ele diz, Ele faz, Ele cumpre. Então nós aceitamos isso e caminhamos nisso. Mas repara, no natural tem que acontecer a mesma coisa. Os pais têm que falar algo para os filhos que seja credível, que seja sincero, que seja do coração, que eles mesmos vivam assim, façam assim, creiam assim. É certo isso? Ou então, repara, voltamos ao... Epa, isto... O que é que aconteceu aqui? Fartei para chegar para aqui sem querer. Ou então voltamos ao versículo 18. Não é? E repare, no versículo 17, Paulo está a dizer, repare, olha o que Paulo está a dizer, sede meus imitadores. Não é? Portanto, Paulo já tem um respaldo, Paulo já tem um exemplo dele para mostrar. Ele era perseguidor e passou a perseguido. Ele teve que dar a cara, não é? Como nós dizemos, passar pela vergonha de dizer, eu estava errado. Aquilo que eu vos fiz não era de Deus. Eu julguei que eu estava certo.
mas eu estava errado. Tem pessoas que acham que mesmo na idolatria serviam a Deus. Não, não servia a Deus coisa nenhuma. Julgava que servia a Deus. E foi por causa dessa sinceridade que a Bíblia diz, sinceramente errados, que Deus veio em misericórdia e nos chamou e nos tirou de lá para a verdadeira luz. Porque se nós, já lá, na condição em que estávamos, servíssemos a Deus, Ele não precisava de nos mudar de caminho. Não precisava de transformar a nossa vida. Não precisava de mudar o nosso pensar. Jesus não precisava de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Quando Nicodemos lhe disse, mestre, sabemos que tu és um homem de Deus e tal, porque ninguém fazia as obras que tu fazes. Lembram-se da Escritura? Se Deus não fosse com ele, Jesus dizia, ok, tudo bem, entra, vamos orar, vamos fazer assim, vamos fazer assado, e somos todos da mesma igreja, a minha igreja vai ser irmã com a tua. E Jesus disse, necessário vos é nascer de novo. E ele disse, mas eu não sei de que é que estás a falar. Pois claro que não. Está a ver? Repare, os filhos dos profetas disseram a Eliseu, o teu Senhor hoje será elevado por cima da tua cabeça. Mas eles não sabiam do que é que estavam a falar. Eliseu lhes disse, calai-vos, calai-vos. Eliseu podia ter dito, é isso mesmo, vamos embora, vinde connosco e tal. E eles iam dizer, não, nós ficamos aqui, nós daqui também adoramos a Deus, em casa, a ver o culto na televisão, ou na nossa igreja, tomando a ceia com sumo de uva, e com pão com fermento, e de qualquer maneira, não, nós também. E Eliseu até dizia, realmente, olha, pronto, ele até me disse para eu não ir com ele, eu fico então com vocês, é mais um na igreja, a igreja vai crescer e tal. E Eliseu disse, calai-vos. Falais de coisas que não sabeis. Calai-vos. Eu mesmo sei o que vai acontecer. Por isso ele não largou Elias. Por isso quando Elias passou o Jordão, ele passou o Jordão também. E sabe, o profeta diz o que é que significa passar esse Jordão? Significa passar da morte para a vida. Ele disse, não, eu tenho que atravessar o Jordão para eu ver esse rapto. Porque senão eu vou assistir a uma fantasia, ou uma coisa que um vai interpretar de uma maneira, o outro vai interpretar de outra, mas eu não quero estar lá, eu quero ver o que vai acontecer. Não é? Eu quero receber a unção, eu quero receber a minha oração. Oh, nós oramos, vezes sem conta, dias e dias, sempre a mesma coisa, não é? E cansámos-nos de esperar para receber a nossa oração, desistimos rapidamente. Mas Eliseu disse, não, eu tenho que estar lá, eu vou estar lá o tempo todo, aconteça o que acontecer, tenho que passar o Jordão, eu vou passar o Jordão, tenho que esperar na sepultura, eu vou esperar na sepultura, mas os mortos ressuscitarão em Cristo. Eles se levantarão primeiro. Terão o privilégio de ver o rapto primeiro. Não é? Serão os primeiros assistentes. E Eliseu disse, não, eu vou passar o Jordão, mas eu quero esse manto, eu quero essa porção dobrada. Eu orei, não foi de favor, não foi para fazer, para agradar ao pastor, ao pregador, não. Eu orei a Deus e eu quero receber aquilo que eu pedi. Portanto, eu não o vou deixar. Quando ele partir, porquê? Porque isso foi o que Elias lhe disse. Se quando eu for tomado, tu estiveres comigo, então tu vais receber aquilo que tu pedes. Mas cuidado, é duro. Dura coisa tens pedido. Não é? Mas ele permaneceu e ele recebeu. Ele agiu, não é? De acordo com aquilo que ele pediu a Deus. Ele agiu em conformidade. Não basta fazer oração, não é? É preciso orar e crer. Jesus disse, se tudo quanto pedirdes, orando, crerdes que recebereis, tê-lo-eis. Mas tem que crer que vai receber. E para isso é preciso permanecer ali, firme, à espera. Viver os acontecimentos. Como Eliseu.
Foi sempre junto, até à altura em que realmente ele viu o rapto, carros de fogo desceram, Elias foi tomado, e então a resposta à oração veio. O manto desceu sobre ele. E quando ele voltou, encarou os filhos dos profetas e lhes disse assim: agora ides ver em quem eu estou firmado. Porque ele, quando disse agora quero ver onde está o Deus de Elias, ele não estava a pôr a fé à prova, nem a mensagem à prova, nem Elias à prova. Ele sabia muito bem quem Elias era. Ele sabia muito bem qual era a mensagem da hora. Ele sabia muito bem, porque ele tinha permanecido até ao fim com Elias na base dessa revelação, dessa fé. Portanto, quando ele disse, agora eu quero ver quem é o Deus de Elias, ele estava a falar para os filhos dos profetas, agora ides ver em quem eu estou firmado. Abriu as águas e passou em seco. A questão ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Ou seja, Deus tem determinadas características e coloca no seu povo que manifesta essas mesmas características. Vamos abrir em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Versículo 5, vamos ler até ao 8. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo. Isaías capítulo 6, versículo 5. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Ok. Portanto, a situação aqui é assim, Isaías é confrontado, ou seja, recebe uma revelação de Deus, do que Deus requer, de como andar no caminho, de como servir a Deus. E ele disse, eu não estou nessa condição. Sou um homem de lábios impuros, não é? Fui gerado em iniquidade, nasci a falar mentira, fui formado em pecado, não tenho condições. Portanto, eu não tenho nem condições de estar perante Deus, perante essa revelação. Não tenho condições para isso. E a misericórdia de Deus entrou em ação. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar da injustiça. Deus enviou o seu anjo, o serafim, e ele disse, não tem problema. Tocou-lhe nos lábios com uma brasa tirada do altar de Deus, o qual é um tipo de quê? Do sangue de Jesus Cristo, certo? Tocou nele e disse, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado.
E quando isso aconteceu, não é? Ele não mais voltou a dizer que era pecador. Ele não mais voltou a dizer que era um homem de lábios impuros, vivendo no meio de um povo de lábios... Isso deixou de ter importância, isso foi lançado no mar do esquecimento. Repara, a Bíblia diz, se o nosso coração não nos condena... Portanto, o que é que acontece? Não é Deus que nos condena na maior parte das vezes. Deus perdoou-nos lá no Calvário. Certo? Deus proveu redenção para nós. Nós precisamos de aceitar isso, de crer nisso, de deixar de falar nisso. O pecado não tem lugar na boca do crente. Ele é crente ou é pecador? Repare, como Paulo perguntou, é por acaso Cristo ministro de pecadores, do pecado? O pecado foi tirado, lavado pelo sangue de Jesus Cristo. E quando ele teve essa revelação, porque é disso que se trata, qual foi a posição dele? Ele ficou disponível para servir a Deus. Completamente rendido a Deus. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, quando Isaías viu Deus, de alguma forma reagiu como Nicodemos. Está a ver? O que é que Nicodemos disse quando esteve perante Deus? Tens que ser Deus, porque ninguém faz o que tu fazes se Deus não for com ele, não estiver nele. Certo? Portanto, Nicodemos reconheceu e ele disse, nós, como aos filhos dos profetas, nós, não é? Sabemos o que vai acontecer, nós sabemos, não é? E você fala lá fora com alguém e diz, nós da nossa igreja somos 200, 300, 400, temos visões, temos discernimento, tem o batismo em nome de Jesus Cristo, não tem. Tem a ceia, lava os pés aos santos, não, isso é do passado, não, isso é... Para não falar em todas as outras características que não precisa de ter. Isso é do passado. Hoje as igrejas estão modernas. Hoje as igrejas, não molham os pés na lama da beira do Jordão. Não, ficam em terra seca para não sujar as suas bonitas vestes sacerdotais, religiosas, e apenas assistem aos acontecimentos, como os filhos dos profetas com Elias e Eliseu. Assistem de longe, falam das coisas, presumem que elas vão acontecer, mas estão à margem delas, ou seja, não agem como crentes. Está a ver? Porque agir significa tomar uma atitude. Porque se não age, não faz nada, não toma atitude nenhuma, fica num canto. Fica lá ao longe a ver os acontecimentos. Mas agir repare, quando a brasa incandescente purificou Isaías, ele deu conta que então ele já estava disponível para ter comunhão com Deus. Não é? Como diz 1 João, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. E temos comunhão com ele. Certo? Temos comunhão com ele. Se andarmos na luz como ele na luz está. Temos comunhão com ele. Dois só podem andar juntos se eles estão em comunhão. Se eles estão de acordo. Certo? Só assim eles podem andar juntos. Não é? Portanto, Isaías e Nicodemos tomaram a mesma posição, tiveram a mesma atitude perante a revelação de Deus, só que o expressaram de formas diferentes. Não é? Isaías humilhou-se. Não é? Nicodemos mostrou uma completa ignorância das coisas de Deus, a ponto de Jesus lhe dizer, mas tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Ele não disse isso para Maria Madalena. Ele não disse isso para Pedro, ele não disse isso para Tiago, não disse isso para Natanael,
não é? Natanael era um homem instruído nas Escrituras. Ele disse: eis aqui um israelita, no qual não há dolo, não há engano, não é? Não são como muitos, como disse Paulo, não é? Não são como muitos que, digo chorando, são inimigos da cruz de Cristo, apesar de estarem juntos. E ele disse: mestre, de onde é que tu me conheceste? De onde é que tu me viste? Ele disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi lá debaixo da árvore a orar. Ele disse: Rabi, tu és o rei de Israel. Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Nicodemos não disse nada disso, no entanto ele era doutor da lei. Ele era instruído, ele tinha um lugar de destaque na igreja, na organização. Certo? Amém? Logo, como seus beneficiários, devemos provar que a sua vida mora agora em nós. Nunca houve uma vida como essa. Ele morreu, mas quando na manhã da ressurreição ele se levantou dentre os mortos, fomos comissionados a levar essas boas novas de que ele, na verdade, vive. Amém? O mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Portanto, agora sabemos que Deus é Espírito. Assim, o Espírito de Deus tem obras que são postas em operação e são manifestamente identificadoras que Deus é com ele ou com ela, com o crente. Certo? E essas obras estão referenciadas. Vamos abrir em Gálatas. Atrás um pouquinho de onde abrimos no princípio. Se marcaram. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne portanto, vamos à identificação dessas obras. As obras da carne são manifestas. As quais são as obras da carne: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imolações, iras, pelégias, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas, não é? Repare, que isto é importante para nós, para a nossa ação, não é? Nós vamos agir como filhos de Deus, como povo de Deus. Fomos identificados como tal, não é? Isso tem sinais que o mundo detecta. E, portanto, estão aqui identificadas as obras da carne. Agora vamos ver as do Espírito. Mas o fruto do Espírito é caridade, o qual é amor, gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Agora veja, contra essas coisas não há lei. Ok? Não há condenação. Ou seja, agindo então como filhos de Deus, identificados como filhos de Deus, nós olhamos aqui e vemos o que realmente o Espírito que está em nós produz. Se ele é mundano, carnal, ele vai produzir determinadas obras. Vão ser identificadas. Se somos espirituais, se o Espírito Santo é quem mora em nós, isso também produz determinadas obras. E elas estão identificadas. Amém?
Então hoje caminhamos perante duas evidências, as obras da carne e as obras do Espírito, e ambas com os seus frutos. Temos por isso que ser bem claros e esclarecidos na leitura do que está a acontecer ao nosso redor, e não devemos temer. Amém? 2 Timóteo, capítulo 3. À frente um pouquinho de onde estivemos agora a ler. Sabe, porém, isto. Sabe, porém, isto. Que nos últimos dias, 2 Timóteo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Reparem, Paulo agora está a ir mais longe na identificação das atitudes do povo. Identificou as obras da carne, as obras do Espírito, mas agora está a identificar como é que o povo dos últimos dias age, atua, não é? E ele está a dizer, como tinha dito ali, muitos dos que andam no nosso meio são inimigos da cruz de Cristo. Ele está a dizer, vamos ver se ele está a falar dos mesmos ou não, mas ele está a dizer que serão amantes de si mesmos, não é? Avarentos, presunçosos. Repare, versículo 3, sem afeto natural, que é contrário ao amor, não é? De que tínhamos lido atrás, como um fruto do Espírito, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Agora, vamos parar aqui um pouquinho. Sabe o que é que isto significa? Mais amigos dos deleites, ou seja, mais amigos dos prazeres da carne e do mundo do que de Deus. Mas agora veja quem eles são. Versículo 5. Tendo aparência de piedade, está a ver? Olhamos para eles, é cristão, é uma pessoa muito boa, vai à igreja, vai aqui, vai acolá, dá isto, dá aquilo, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas, levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Ou seja, vão à igreja, leem a Bíblia, ouvem, mas nunca põem por ação aquilo que ouvem. Nunca fazem como ouvem. Nunca aprendem. E porquê é que diz isso? Porque nunca vivem de acordo com aquilo que ouvem, com aquilo que leem. É por isso que muitas vezes o amém não sai na igreja. Porque a pessoa, às vezes, não se identifica com aquilo que está a ser falado.
E o coração não consegue dizer amém. Eu não gosto muito de falar nestas coisas, mas são testemunhos, e houve esse tempo, eu passei por esse tempo, em que terminava o serviço e uma parte da igreja massacrava a minha esposa, lá no final do serviço, contra aquilo que tinha sido falado no púlpito. Contra mim. Iam falar com ela, que era para massacrar bem fundo, para bater bem fundo lá. Portanto, ela terminava o serviço e tinha que as ir ouvir lá para fora. Não vinham falar comigo, não vinham dizer-me a mim, iam dizer a ela lá fora, depois do serviço. Esse era o fruto do serviço. Pomba, 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 pomba. É que até que Deus limpou a árvore. Não é? Deus teve que o fazer, porque era o nome de Deus que estava em causa. Certo? Está a ver? Tendo aparência de piedade, vem à igreja, muitos vinham os seus cabelos muito bem arranjados, não é? Saias compridas e tal, não é? Durante a semana não as via de saias compridas. Vinham à igreja só de saias compridas. Não é? E depois no final do serviço, tac, 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 tac. Era o fruto do Espírito. Olhava-se para elas e passavam o serviço assim. Olhar para o chão. E depois no final, o fruto do Espírito. Estava ali. Certo? Sempre presente. E Deus pacientemente deu tempo de arrependimento. Tempo de arrependimento. Até que, não é? Ninguém os pôs fora. Nunca pus fora ninguém da igreja. Nem vou fazê-lo, não creio nisso. Não creio nisso. Mas creio que Deus o faz. Creio que Deus o faz. Porque é o nome de Deus que está em causa aqui. Ponham isso nas vossas cabeças, ponham isso nos vossos corações. E tenho padecido, como acho que todo o ministro ao redor do mundo, que é sincero, ou pelo menos que luta por ser sincero, tem padecido, como Jesus padeceu, não é? Para manter um rumo. E essencialmente, né? E nisso eu criei desde o princípio, nada acontece fora da vontade de Deus. E Jesus disse, o Filho nada faz. Repare, era a atitude dele, era a forma dele agir. O Filho nada faz sem antes receber do Pai. Portanto, tem que ser Deus a mandatar, tem que ser Deus a fazer, ou então a obra não é de Deus coisa nenhuma. E portanto, Deus tem-me dado essa graça de eu ter tido coragem, não é? Não é? E eu sei o quanto a minha esposa tem sofrido, e certamente os meus filhos também, não sei, todos nós, e outras pessoas à volta na igreja que eu sei que têm padecido também, e algumas até já partiram e padeciam também, não é? Essa pressão, essa luta desde o princípio que Satanás tem tentado fechar a nossa porta. E Deus não tem permitido. Deus não tem permitido. Está a ver? Eu creio nisso, tenho visto isso acontecer. Por isso eu creio que a obra é de Deus. Por isso eu creio que estamos no caminho certo. Por isso eu creio que esta é a mensagem da hora. Por isso eu creio que este foi o profeta enviado por Deus. Por isso eu creio que estaremos no rapto. Por isso eu creio que estamos como Eliseu, guiados pelo mesmo Espírito que estava no profeta. Amém. E que por isso nos levará ao caminho certo. E reparem, não é? Você diz, mas Eliseu morreu. Claro, Eliseu morreu e foi sepultado. Sim. Mas quando colocaram um outro cadáver na cova onde ele estava, ele ressuscitou. Amém. Está a ver?
Porque o poder vivificador de Deus, diz o profeta, permanecia lá naqueles ossos. Porquê? Porque esse poder vivificador o levantou no rapto. Amém? A Bíblia não diz se ele estava com Jesus Cristo ou não. Mas eu não tenho dúvidas que ele será levantado no rapto, se ainda não foi. Se ele não esteve naquela ressurreição. A Bíblia diz que muitos sepulcros se abriram e muitos se ressuscitaram e andaram com ele e foram vistos por muitos. E nós ficamos aí. Mas uma coisa a Bíblia diz: quando eles lançaram um cadáver na mesma tumba onde tinha sido colocado Eliseu, o morto ressuscitou. Porque o poder vivificador permanecia lá naqueles ossos. Está a ver? Esse poder foi desse poder que Jó falou. É esse poder que a noiva tem mesmo. É esse poder que estão nos ossos de William Branham. Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. Esse poder vivificador permanece lá. Porquê? Porque é a palavra de Deus. É a mensagem da hora. Está a ver? E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, réprobos quanto à fé, ou seja, reprováveis na fé, dizem que são homens cristãos, dizem que são pessoas crentes, dizem que são isto, aquilo, dizem que são irmãos. E a Bíblia diz que eles são réprobos quanto à fé. E Paulo diz, são inimigos da cruz de Cristo. Jesus disse, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do Pai. Amém? Ou seja, aquele que faz a vontade do Pai é aquele que, independentemente de atravessar o Jordão ou não atravessar o Jordão, vai permanecer ali na mensagem, seguindo a voz do profeta. Amém? Porquê? Porque é a voz de Deus para nós. É a orientação, é o know-how, não é? É o know-how, ou seja, é a revelação de como Deus se identifica Ele mesmo no seu povo. Porque eu digo assim, o Paulo, o Jorge, o Daniel, a Olívia são meus filhos. Certo? Agora, eu tenho que ter como provar isso. Eu posso dizer, eu sou filho de Deus. Sim, mas eu tenho que ter como provar isso. Certo? É disso que estamos a falar, agindo como. Não é? Que eu posso dizer, eles são, há filhos adotados. E eles vão também dizer que são filhos. Não é? Só que depois, se for lá ver o sangue... Não, ele é adotado, este é adotado. Não é? Agora, se forem algum deles e fizer a análise ao sangue, eles vão dizer, sim senhor, verdadeiramente, eles são filhos dele. Está a ver? Portanto, a característica que une os filhos ao pai é o quê? A marca do sangue. Essa é a característica que une os filhos de Deus a Deus. Somos filhos pelo sangue de Jesus Cristo. Amém, Jesus? Portanto, o profeta diz que somos identificados pelo nosso sacrifício. Em que aspecto? O sangue era um sinal que identificava que o adorador tinha morto o cordeiro e que tinha aceito o cordeiro e expunha o sinal para si próprio e não temia nem se envergonhava. Ele fazia até isso publicamente. Ele queria até que todos vissem e escolhia uma posição em que todos os que passassem conseguiam ver esse sinal. Ele não tinha medo de dizer que ele era pecador e que vinha reconciliar-se com Deus. Ele chegava aquele dia, pegava no seu cordeiro, punha sobre o altar, degolava, fazia todo o cerimonial do sangue ali e saía. E ele era uma nova pessoa em Cristo, aos olhos de Deus. Certo? Mas hoje, diz o profeta, muitos querem fazê-lo à sua própria maneira ou secretamente. E isso não é cristianismo.
Alô? O cristianismo expõe o sinal publicamente. O sangue era o sinal. Agora o Espírito é o sinal. Em Atos, capítulo 1, versículo 5, diz: porque na verdade João batizou com água. Depois de Jesus ser levantado, o anjo falou: mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Quantos dias passaram? 40 dias. 40 dias depois, eles estavam a ser batizados com o Espírito Santo, no dia do Pentecostes. Amém? Está a ver? E quando o sangue foi derramado, não é? O sinal foi enviado no dia de Pentecostes. Mensagem ao nascer do sol. E essa luz do Evangelho da ressurreição, a confirmação da palavra, como sabíamos que ele era o Cristo? Porque ele provou o que ele falou. Está a ver? Agindo como? Não é apenas dizer que é cristão, que crê em Deus, que é filho de Deus, que é filha de Deus, que lê a Bíblia, que lê a mensagem, que tem os livros todos lá na prateleira. Tem-os lá todos, olha, direitinhos. Tem lá todos direitinhos, por ordem e tal. O profeta disse um dia: olha, realmente a minha Bíblia, olha, abre num lado e tem a página 42 e a seguir a página 120. Porque assim é tanto o uso que as folhas já estão todas soltas, não é? E quando naquele Natal a esposa lhe deu uma Bíblia nova, deu logo confusão porque as folhas estavam todas coladas, estava nova, estava por mexer. É assim que muitas Bíblias estão. E muitas mensagens. Esta semana temos mais uma, Apocalipse capítulo 4. As minhas mensagens estão lá muito conservadinhas, olha, não tem nem uma marca. Não tem nem um risquinho, nada. Pois elas vão daqui direitinhas para a prateleira. Não se lhe mexe mais. Tenho-as lá todas, por data, não há nenhuma que a igreja tenha dado que eu não tenha. Se não tenho essa mensagem é porque a igreja não deu. Eu tenho-as lá. Sim, mas na mensagem tal diz, isso que diz, olha, já não me lembro, já não sei. Se diz, não sei. Mas se você está a dizer, pastor, que diz, é porque diz. Mas olha, eu que as tenho lá, tenho. Está lá tudo assim, olha. E não tem nem nada, nem uma marquinha, nem uma mancha, nem nada. Não é? Estou a olhar aqui para o meu tablet, tem... está tudo salpicado de saliva, está tudo marcado, está tudo... Não é? Olha aqui, olha. Pois, mas é assim, isto também não quer dizer nada, porque até se pode pintar as folhas todas, e, não é? Está a ver? Deus lê os corações, não é? Até se pode pintar as folhas todas, de maneira que depois nem se lê. Eu preciso de uma Bíblia, porque olha, marquei tanto, que agora quero ler e não posso. Não é? Há de tudo. Há de tudo, realmente, há de tudo. Mas repare, o que está em causa aqui é a atitude no nosso dia-a-dia, na nossa vida, a maneira como expomos o sinal. Não é? A maneira como as pessoas veem que nós... Repare, eu posso hoje chegar aí à beira de alguém e dizer, não, mas eu sou cristão. E eu tenho a certeza que todos vão engolir. Bem a quem vier. Não, mas eu sou cristão. Ninguém vai dizer, você é cristão? Não, mas não era isso que eu queria falar. Eu lembro-se a semana passada, quando entramos ali no Silo Alto para ir ao bingo. Lá se foi o cristianismo. Olha, lembra-se a semana passada, quando entramos ali na Marisqueira dos Pobres e tal, você estava lá com aquela grande bidão de cerveja na sua frente, comemos lá, que bem que nós passámos. Bem, mas agora estamos a falar de outra coisa, estamos a falar de então você quer que eu vá à sua igreja? Não, nós já estivemos na igreja, lá na Marisqueira, ou no bingo, dois só podem andar juntos se eles estão de acordo. Percebe? É disso que estamos a falar. É dizer que somos e não ter problemas em assumir isso. Não é? Porque não vai ninguém... Repara, veja a tentação de Jesus Cristo.
Acha que Satanás alguma vez disse a Jesus Cristo que ele era um aldrabão, um mentiroso, que o tinha apanhado em tal sítio assim, 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 e que afinal que ele que não vinha nada do deserto, de 40 dias e 40 noites de jejum? Não, ele disse, ok, eu sei que tens fome, deixa-me usar essa tua fraqueza. Vamos ver se distorces a palavra por uma fraqueza, por essa, por outra, ou por outra, por outra. Essa continua a ser a batalha do cristão. Satanás anda sempre à procura, ver se consegue lutar consigo através de uma fraqueza sua. Mas não é na carne, é no espírito. Percebe? É no espírito. Porque foi isso que Nicodemos também fez. Mestre, sabemos que és homem vindo de Deus. Sabemos. No entanto, eles lá no Sinédrio já andavam todos a ver qual era a melhor maneira de o apanhar. Uniram-se até as denominações todas, saduceus, fariseus, herodianos, samaritanos, todos eles se uniam para ver se o apanhavam em alguma contradição. Mas ele permaneceu agindo como filho de Deus, não é? Permaneceu assim, agindo como filho de Deus. Como é que eu vou conhecer a mensagem da hora? Deus prova o que Ele prometeu e Ele fala disso. Isso é a identificação de que somos beneficiários com Ele na ressurreição. Ele prova o que Ele falou. O que Ele prometeu fazer em Cristo, Ele provou na ressurreição. Foi nisso que Eliseu creu também. Mesmo tendo visto Elias sendo arrebatado e ele tendo permanecido. E depois sendo sepultado. O poder vivificador de Deus permaneceu lá com ele na tumba. Deus permaneceu lá. Ele, lá, em osso, ele continuou a ser cristão. Ele continuava a ser cristão lá. Como nós dizemos, 7 palmos abaixo de terra. Ele continuou a ser cristão lá. Ele continuou a ser identificado com Deus. Está a ver? Está a ver? O que ele prometeu fazer nos dias de Moisés, ele provou. O que ele prometeu nos dias de Enoque, ele provou. Em todos os dias dos apóstolos, ele provou. Agora, neste dia, ele prova o que ele disse, porque eles fazem parte dessa semente que foi representada no livro da vida, que ele veio redimir de volta a Deus. Oh, que mensagem! Deu conta qual é a mensagem da hora? A mensagem veio trazer-nos de volta a Deus. De volta ao original. Veio colocar-nos de novo aonde? Na mente de Deus, nos pensamentos de Deus. Está a ver? A mensagem veio trazer-nos de onde? De volta à fé dos pais. Do Pentecostes. E qual era a fé dos pais do Pentecostes? Quando o Espírito vivificador entrou neles, eles perderam o medo, perderam o temor, deixaram de se importar, de ser identificados como cristãos, foram batidos, foram mandados calar, e eles disseram assim, bem olhos nos olhos às autoridades. Mas o que é que vocês acham? Que vamos deixar de falar de Deus com medo daquilo que façam os homens? Então vamos temer a Deus ou vamos temer aos homens? Está a ver? Essa foi a mensagem. Mensagem fé perfeita. Agora, a identificação de um cristão na Escritura, estas palavras que Jesus disse. Estes sinais seguirão aos que creem. Agora, como é que se pode chamar a si crente uma pessoa e negar essas palavras? Vê? Não pode. Não é um crente, por isso os sinais não o podem seguir. Porque você aceita o que quer acreditar e deixa o resto.
Você não crê, mas tem de pegar em tudo e crer. E quando realmente crer, não é fingir que crê, mas realmente crer, então estes sinais seguem aos que creem. Certo? Pensem nisso. Quem é que vai ter exame para a semana? Levanta a mão. Não, pronto, ok. Não é? Vai revestida da armadura de Deus, certo? Seja feita a vontade de Deus. Amém? Os sinais seguirão aos que crerem. Mensagem em Cristo é o mistério de Deus revelado. Nós vamos já encerrar. Assim, todas estas coisas foram feitas por Ele. E já que Ele foi feito todas as coisas, feito para todos nós, todas as coisas foram feitas por Ele. Então, já que isso é verdade, a nossa identificação devia ser com Ele. Nós devíamos estar identificados nós mesmos com Ele, porque Ele identificou-se conosco, não é? Ele fez-se carne para se tornar à nossa imagem, não é? Ele desceu do pedestal. E, portanto, agora, convém-nos identificarmos-nos com Ele, para que os sinais vindiquem a nossa fé. Gozo, paz, temperança, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, certo? Sinais de que Ele está conosco. Como? Ao viver para Ele. Não apenas uma confissão, certo? Não apenas dizer eu sou crente, mas viver como crente. Amém? E para encerrar, mensagem fazer um serviço a Deus sem ser sua vontade, o profeta de Deus diz: mas não sou eu, mas Ele está no vosso meio. E os seus sapatos eu não sou digno de desatar. Isso falou João Batista. Quando Ele vier, dá-se a conhecer. E hoje, Ele está no nosso meio, na pessoa do Espírito Santo, a manifestar-se mais e mais, a vir à sua igreja, a dar-se a conhecer. Porque Ele e a noiva e o noivo serão o mesmo, a dar-se a conhecer. Amém? E um dia verão que aquele que sentirem no vosso coração e virem a sua identificação, ficará personificado perante vocês. Entendem agora porque vimos as duas características? Porque cada um identifica um espírito. O incrédulo e o crente. A igreja mundana e a igreja espiritual. Ou seja, a igreja carnal, antes, digamos assim, e a igreja espiritual. As obras da carne e as obras do espírito. E mesmo pontualmente estando misturados, Paulo diz, estavam no meio de nós, mas eles eram a negação da cruz de Cristo. Digo chorando, a negação da cruz de Cristo. Então, vocês e Ele são um. Como Jesus disse, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Amém? Hoje é o que Deus requer dos seus filhos e filhas. Que sejam um. Que hajam em conformidade. Que o manifestem pelas obras. Certo? Quantas vezes nós ouvimos dizer que o filho A, o filho B, é tal e qual o pai, faz como a mãe, faz como o pai, é tal e qual, é os mesmos gestos. Repare, há uma característica, há uma identificação. Ou nas feições, ou no feitio, ou na forma de ser. Repare, isso é o que Deus pretende com a sua igreja, que ela tenha essa característica que o identifique. E Nicodemos disse isso. Sabemos que ninguém faria as obras que tu fazes se Deus não for com ele. Certo?
uniram-se pela palavra, e a palavra estava no princípio, vai voltar ao princípio, que é Deus. E naquele dia saberão que eu estou no Pai, o Pai em mim, eu em vós e vós em mim. Aleluia. Estamos aqui. Aleluia. Estou tão contente por o ver a personificar-se no nosso meio e ver o que Ele prometeu para a palavra. Não são as emoções de alguém, cantar e saltar e dançar, mas pela sua palavra, amém? Ele está a dar-se a conhecer. Certo? Portanto, essa palavra deve estar em nós. Não é? Não como o profeta dizia, servir apenas de desodorizante. Não é? Carrega a Bíblia debaixo do braço para lá e para cá, para lá e para cá, e não tem mais nenhum efeito. Não é? E ele diz, muitos parece que usam a Bíblia apenas como desodorizante, apenas para passar debaixo do braço e anda sempre. Não, mas realmente o que se pretende é que a vida, não é? Vós vivereis porque eu vivo. A vida que está nessa palavra, viva agora em nós. E é isso, e só isso, que vai então produzir atos, atitudes, formas de viver, de falar, de agir, de enfrentar os problemas, as dificuldades, crendo que, assim, não somos nós quem fazemos a obra. Ou Deus está em nós, ou a obra de Deus nunca será feita. Amém? A igreja somos nós. Não é? Lembre-se disso. A minha igreja é fraquinha. Então é porque você é fraquinho. Se a sua igreja é fraquinha, a nossa igreja é fraquinha, coitadinhos, somos meia dúzia deles. É realmente assim, meios deslambidos. Somos mesmo meia dúzia deles, assim, meios deslambidos. Porque Jesus disse que bastavam 2 ou 3 reunidos em nome dele, e o mesmo poder que estava nele está nesses 2 ou 3. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, verdadeiramente, Senhor, o meu coração ardeu. E eu peço, eu oro, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha também feito arder em nós os nossos corações, nesta manhã, que uma vez mais Tu falaste connosco. Senhor, ajuda a nossa fé. Senhor, abençoa-nos, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. E, Senhor, permite-nos, como Tu permitiste a Isaías, como Tu permitiste aos santos, como Tu tens permitido, Senhor, sair e agir em conformidade com essa identificação divina que a Tua palavra tem colocado em nós, que a mensagem tem alimentado, que a luz desta hora tem manifestado. Compadece-te de nós, Senhor, ajuda-nos, abençoa-nos. Senhor, guia os nossos passos, purifica-nos, limpa-nos, Senhor. Senhor, livra-nos de todo o embaraço e de todo o pecado que tão de perto nos rodeia. Mas, Senhor, a Escritura diz, e nós oramos e nós pedimos, faz-nos correr com paciência a carreira que nos está proposta. Como Eliseu, como os santos, faz-nos correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pai, nos entregamos em Tuas mãos. Senhor, Tu conheces os nossos corações. Senhor, nós temos aqui mais uma mensagem traduzida para distribuir. E, Senhor, nós estamos profundamente gratos, Pai, por Tu nos permitires fazer este trabalho. Tu nos honraste, Senhor, com essa escolha. Tu nos honraste para fazer esse serviço, Senhor. Tu nos achaste dignos, Pai, capazes de o fazer. E nós temos lutado, perseverado, Senhor, por fazer essa obra. E ela tem fluído, Senhor. Ela tem fluído. E nós pedimos ajuda, Senhor. Nós pedimos auxílio para que ela, pelo menos, continue a fluir como ela tem fluído. Senhor, e que isso possa realmente ser proveitoso, ser útil para os santos.
Trabalhamos para eles. Trabalhamos para cada um, Senhor. Trabalhamos para a glória do Teu reino. Trabalhamos para a Tua noiva, Senhor. Pedimos que nos ajudes, Pai, que nos encorajes, que nos fortaleças, que nos comissiones, Senhor, como Tu fizeste com Isaías. A quem enviarei? E ele, Senhor, que viu a Tua glória, que sabia que nunca mais iria perder, ele disse: envia-me a mim. Senhor, abençoa-nos no dia a dia. Abençoa-nos, Senhor. Nós queremos ajudar alguém. Nós queremos salvar almas, Senhor. E nós damos voltas à cabeça de como fazê-lo, se tivéssemos dinheiro para isto, dinheiro para aquilo, dinheiro para ir aqui, dinheiro para ir acolá, dinheiro para isto, se nós tivéssemos possibilidades de ajudar os desalojados, os desamparados, os sem-abrigo, e fazer esse trabalho social, noturno, na cidade, nós faríamos tudo isso, Senhor. Mas isso não nos pode manietar, Senhor, nem desviar do mais importante, que é, sendo como somos e tendo as ferramentas que temos, uma coisa sempre tem acontecido. Olhando para nós, te identificam. Dizendo que somos cristãos, não somos negados. Não é desmontada a nossa profissão de fé. Porque temos sido realmente aquilo que dizemos que somos. Por isso, Pai, pedimos que nos ajudes, Senhor. Que nos dês porção do Teu Espírito, que sempre nos permita afirmar, viver, agir como cristãos. Em sinceridade, falar do Teu nome. Com autoridade, afrontar os poderes, as potestades, os príncipes das trevas deste século. Resistir às suas obras. E permanecer firmes. A Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E nós temos tido, Senhor, esse testemunho para dar. Sempre nos tens ajudado, sempre tens levantado a Tua mão em nosso auxílio em todos os momentos de aflição. E nós temos isso para testificar. E nós temos testificado e temos continuado, queremos continuar a testificar. Ajuda, Pai. Ajuda os meus irmãos e irmãs, Pai, que tenho aqui perante mim, Senhor. Eu oro, Pai, eu clamo a Ti em favor de cada um. Que Tu os abençoes, que Tu os ajudes, Pai. Que Tu lhes dês vitória, Pai. Que Tu sejas o Deus de cada um deles, Pai. Mas que Tu sejas Pai, que Tu sejas amor, que Tu sejas a fonte de onde provém a satisfação de todas as suas necessidades. Abençoa a nossa irmã que vai ter exame na próxima semana. Dá-lhe a vitória, Pai. Dá-lhe coragem, Senhor. Que ela saiba quem ela é. E que ela saiba, Senhor, que Tu estás em controle. Senhor, na consulta dessa irmã que eu ouvi na oração, ó Pai, que ela vá com autoridade. Que ela saiba em quem está afirmada, Senhor. E cada um de nós, naquilo que tivermos para fazer, Senhor. No trabalho, na escola, em casa, em qualquer lugar, Pai. Que cada um de nós saiba quem é e em quem está afirmado. Que não está sozinho, Pai. Os nossos irmãos e irmãs através da internet, ao redor do mundo, Pai. Aqueles que olham o site, aqueles que assistem aos serviços gravados que lá são colocados. Ó Pai, que eles possam acordar dessa amnésia, desse sono denominacional, Senhor. Que eles possam despertar para a vida, Senhor. Que eles se possam congregar nos países onde estiverem, Senhor. Nesses países de expressão portuguesa, Senhor. A quinta língua mais falada, Senhor, ao redor do mundo, Pai.
É para esses que nós temos trabalhado, Senhor. Certamente que foi para eles que Tu nos levantaste, Senhor. Que Tu nos tens usado. Nós queremos fazer essa obra, Senhor. Nós temos feito este esforço, Senhor. Nós temos feito estas gravações, estas publicações, estas traduções. Não é por vaidade, Tu sabes, Senhor. Não é para a nossa glória, Tu sabes, Senhor. É para a Tua glória, Pai. É para Teu louvor, Senhor. Senhor, abençoa esse trabalho, abençoa o Ministério das Traduções. Senhor, unge com o Teu Espírito aqueles que trabalham na revisão, na leitura, na publicação, Senhor. Mas também lá em Angola, Pai, problemas têm acontecido, em Moçambique, na Tanzânia, Senhor, em todo lugar onde as traduções, Senhor, estão a acontecer, onde se está a trabalhar para expandir essa mensagem, Senhor, o inimigo vem e tenta lançar tudo por terra. Mas, Senhor, Teu é o poder e a glória hoje e para sempre. Senhor, levanta o caído, dá vigor ao cansado, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que teremos asas como águias, Senhor. Caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão, Senhor. E nós temos a prova disso. Durante 40 anos, eles caminharam naquele deserto e nenhum morreu de sede, nenhum morreu de fome, nenhum morreu de doença, Senhor. Os que morreram, morreram porque não creram. Morreram porque não creram na vida. Senhor, vai ao encontro deles, Pai. Levanta novamente, Senhor, esses lugares onde a obra estava a ser feita, Senhor, para a Tua glória, Pai. Reergue esses lugares abatidos, esses lugares queimados, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, não há problema financeiro para Ti, Pai. Ajuda esses irmãos em Angola, Pai, a receberem esse apoio, esse auxílio que lhes é enviado, Senhor, para que eles possam continuar a fazer o trabalho que lhes é requerido, que é tão necessário nesses lugares, Pai. E nos outros que nós não conhecemos e dos quais não temos tido notícias. Mas sabemos, Senhor, que o campo missionário é perseguido, é difícil, é trabalhoso, é de grande necessidade. Mas, Senhor, Tu és o Deus que satisfaz toda a necessidade. Tu tens feito isso conosco. Faz isso também agora, uma vez mais, Senhor. Nós oramos como Sansão, uma vez mais, Senhor. Dai esse poder para que a obra continue a ser feita, para que o Teu nome continue a ser glorificado. Abençoa os lares, Senhor, as famílias aqui representadas, mas também aqueles que ao redor do mundo se chamam pelo Teu nome. Senhor, Satanás tem tentado destruir as famílias, porque ele sabe que é o alicerce, é o suporte, Senhor, de todo o cristão, de todo o crente. Senhor Deus, ajuda nesse combate. Abençoa os lares, santifica, Senhor, os corações. Apazigua, Senhor. Tira, Senhor, todo o espírito errado. Senhor, toda a obra do diabo. Lança por terra, Pai. Aniquila. Santifica os corações. Encoraja, Senhor, os Teus filhos e filhas, Senhor, a combater o bom combate. Como falou Paulo. Ó grande Deus, entregamo-nos em Tuas mãos, Senhor. Colocamo-nos em Tuas mãos. Os nossos corações, as nossas almas, Senhor, nós consagramos a Ti. Senhor, o serafim veio e tirou a brasa incandescente do Teu altar e purificou. Senhor, que o Teu sangue faça isso por nós. Faça isso em nós. E nos comissione, Senhor, então, como fez com Isaías, para nos apresentarmos encorajados, firmes, renovados, nascidos de novo, aptos para o serviço, dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Faz a Tua obra, Pai. Abençoa esta semana que hoje começa. Abençoa os lares e famílias aqui representados e aqueles que nos acompanham através do audiovisual, Pai. Sejam poderosamente abençoados, recebam poder, Pai. Sejam revestidos do Teu poder, Senhor. Sejam em todas as coisas mais do que vencedores, Senhor. E possam sair testificando como Eliseu: não me digais nada, porque eu sei muito bem o que está preparado para acontecer. Ó Deus Todo-Poderoso, Tu nos tens enviado o mensageiro e a mensagem para que não haja mais nenhuma incógnita.
mais nenhuma dúvida, mais nenhuma incerteza. Torna-nos mais do que capazes, Senhor. Torna-nos mais do que vencedores. Nós esperamos isso de Ti, Pai. Nós esperamos isso em Ti. Como disse o profeta, a verdadeira identificação é nós vermos acontecer aquilo que Tu falaste que iria acontecer. Então, Senhor, essa fé arrastará connosco os sinais de poder. Em meu nome expulsarão demónios, pegarão em serpentes, falarão novas línguas, se beberem algo mortífero não lhes fará dano algum, se imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, afrontarão poderes, potestades, e tudo isso por amor do Teu nome, para a Tua honra e glória. Obrigado, Senhor, por mais esta mensagem. Apocalipse, capítulo 4. E, Senhor, aí está a noiva subindo ao alto. Eis uma porta aberta e uma voz que diz: subi aqui, subi cá. Ó Deus Todo-Poderoso, que assim seja para a Tua honra e glória. Senhor, que esta mensagem possa produzir nos nossos corações essa fé de rapto, porque para isso foi enviado, e o Teu nome seja em tudo glorificado, pois pedimos e agradecemos por amor do Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus.